O evangelho do dia em sua vida, em sua casa, ou talvez em seu trabalho. Hoje, terça-feira, dia 5 de maio, queremos rezar por você, gente boa, devoto de São Geraldo, diretamente desta basílica. Vem aqui trazer a mensagem do dia, embasando-se no evangelho do Senhor Jesus. Vamos ver na liturgia de hoje, ouvir o evangelho de São João, capítulo 10, versículos 22 a 30. E aqui Jesus está no templo de Jerusalém. O evangelho se inicia assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Eu quero falar sobre o templo de Salomão. O primeiro templo de Salomão, foi construído mais ou menos entre os anos 1000 a 950, o ano 1000 a 950 anos antes de Jesus nascer. E o templo de Salomão era dedicado para as orações do povo judeu, também servia como comércio. Essa era a intenção, porque havia um pátio enorme. Também era o cemitério dos judeus. Sim, dos judeus. Não enterrava estrangeiro e nem escravo, tampouco escravo. E Jesus está nesse templo, que é o segundo templo. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão, foi destruído com a invasão dos babilônios no ano 587. A invasão dos babilônios na cidade de Jerusalém, deportando para Babilônia a casta sacerdotal, a elite, os artesãos e alguns produtores rurais, fazendeiros. Então começou tudo isso, e ao mesmo tempo eles destruíram o templo de Salomão. E o templo em que Jesus está foi reerguido no ano 515 em Jerusalém pelo rei Sírio, o grande rei persa, que tirou o povo exilado que estava na Babilônia, já que ele era o imperador do tempo, e trouxe o povo judeu agora para Jerusalém. Então era um momento de esperança, de reconstrução da fé, da cultura do povo judeu. E aí começou na verdade pelo templo, o segundo templo. E Jesus está no segundo templo de Salomão, que foi construído neste tempo no ano 515. E ali Jesus celebrava a festa. Judeu sempre tinha uma festa, e aqui ele celebrava a dedicação do templo, a segunda dedicação, esta festa que os judeus já vinham há mais de 500 anos celebrando. E os judeus em torno de Jesus, perguntam assim: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dizendo-nos abertamente? Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As obras de Jesus são as obras do Pai. Jesus conhece toda a verdade revelada do Pai, porque ele vai dizer lá no finalzinho: eu e o Pai somos um. Os judeus sacerdotes jamais entenderiam, porque eles estavam obcecados com a lei judaica e também com as regras diárias, que eram mais de 1.600 santas regras diárias. Jamais iriam ver na simplicidade de Jesus, que ele fosse do Pai, ele e o Pai fossem um só. E eles acreditavam num Deus único, o Yahvé, o libertador que tirou do Egito, etc, etc. Mas não veria em Jesus
aquele Deus que foi rude, bravo, que matou gente em Canaã no tempo de Josué. Jamais ia ver em Jesus o bom pastor, o que perdoava os pecados, o que comia com os pecadores, que ele era obra revelada do Pai e que ele, os dois, fossem um só. E as ovelhas, o povo simples, as ovelhas desgarradas, a ovelha sem pastor, viu em Jesus o pastoreio certo, a segurança certa, coisa que os judeus sacerdotes não era mais para estas ovelhas. No futuro, com a pregação dos apóstolos, os pagãos se tornaram as novas ovelhas que Jesus tanto falou no evangelho de ontem, segunda-feira. É isso aí, gente boa. Fique para nós a mensagem do dia, colocando Jesus como um bom pastor, aquele que cuida de nós. Nós somos as suas ovelhas, na simplicidade da vida, sem complicar Deus. Fica aí esta lição para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão maternal da Mãe do Perpétuo Socorro, São Geraldo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ótimo dia para você. Deus abençoe. Tchau.